do versículo 1 ao versículo 18. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que é ladado que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que pode desejar, não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. E os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. E a árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Eu estou um pouco rouco, de vez em quando vocês vão escutar o sabedoria. No decorrer dos domingos estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Não pretendo entrar dentro do estudo que o pastor vem aplicando, mas falaremos um pouquinho também sobre sabedoria. A humildade é uma coisa estranha. No momento em que achamos que a temos, já a perdemos. Por que será? Que no momento que nós achamos que nós somos humildes, nós a perdemos. Porque nós não usamos sabedoria para falar ou dizer ou viver essa frase. No momento que nós achamos que nós somos humildes o suficiente, demonstramos o nosso orgulho, demonstramos que não temos essa verdadeira humildade. Cristo, em momento algum, disse aos outros que ele era humilde. Se você ver qualquer outro exemplo de pessoas que tinham realmente sabedoria, como Daniel, como Salomão, até determinada época de sua vida, em momento algum ele trazia para si o benefício ou a glória disso. A devocional, nosso irmão Osei hoje de manhã, por incrível que pareça, uma vez mais vai de encontro com o que vamos estudar hoje, com o que deveríamos viver a cada dia. O erro de sempre acharmos que estamos no controle, que temos a capacidade de fazer algo sem que Deus nos tenha dado isso. A Bíblia está repleta de exemplos, e um dos mais tradicionais e mais claros desses exemplos é quando Pilatos fala a Jesus Cristo que se ele não sabia que ele tinha o poder para soltar ele ou crucificá-lo. E Cristo no exato momento lhe responde: nenhum poder terias se de cima não lhe fosse dado. Então, em momento algum, várias vezes já dissemos aqui, o pastor já disse, eu já falo geralmente para pessoas quando às vezes a gente está conversando, quando algumas pessoas dizem: perdi o controle da minha vida.
O Josemar Bessa, numa publicação dele, ele fala: quando foi que o ser humano teve o controle da sua vida? Ele nunca teve. Ela sempre esteve nas mãos de Deus. Como a própria Bíblia fala, que nem um fio sequer de nosso cabelo cai sem que assim fosse determinado por Deus. No versículo 1, no versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, falam lei e mandamentos. São palavras que em Provérbios 1:8 chamam a atenção para a ligação entre a sabedoria e a lei mosaica. Os provérbios são a lei aplicada. Veremos sempre essa questão de lei mosaica, para aqueles que às vezes talvez não entendam, referiam-se aos 10 mandamentos. Eu vi recentemente um documentário na televisão que tentam invalidar os 10 mandamentos, falando que eram mais do que 10 mandamentos, e que os judeus ou as pessoas esconderam aqueles que não eram propícios ou de bom grado quanto a isso, e comparam os 10 mandamentos ou tentam segui-los com o Torá, que seria a Bíblia dos judeus. O que volta para vários estudos que já foram ministrados aqui por vários pregadores, pelo reverendo Ricardo e outros, mostrando que o ser humano sempre tenta complicar o que deveria ser simples e direto na lei de Deus. Eu sempre costumo afirmar que para que uma sociedade siga em frente, viva, seja boa, necessário não se faz mais do que simplesmente os 10 mandamentos. São difíceis de serem seguidos, mas contemplam todas as necessidades que nós precisamos para que possamos fazer a coisa de maneira correta. Os 10 já são difíceis de serem seguidos, de serem cumpridos. Imagine todo um inúmero de coisas a serem cumpridas e seguidas que não diferenciam em nenhum ponto dos 10 mandamentos. Tudo o resto são apenas desculpas que criamos para tentar não cumprir os 10 mandamentos. O texto no boletim, o título que colocamos foi a benignidade e a fidelidade. Nas pesquisas que fiz, nós não conseguimos ter uma coisa sem a outra. Não podemos ser benignos se não formos fiéis. Não tem como sermos fiéis se não formos benignos. Por que dessa completude, dessa união de palavras? Alguém poderia dar algum exemplo? Bom, tem uma palavra aqui em grego que eu não sei se eu estou lendo certo, Christos, que seria da origem da palavra benignidade, e na tradução do nosso português seria gentileza e bondade. E a fidelidade, se eu não li errado, a palavra em grego seria pistis, que significa confiança e fidelidade, uma vez mais, quando não se consegue fazer uma tradução melhor do que se dá escrito. O que seria a gentileza e a bondade no dia a dia de cada crente, de cada pessoa que realmente acredita em Deus? Não do mundano ou da pessoa comum. A nossa definição de gentileza e bondade. O que os irmãos poderiam dizer? A gente poder ajudar as pessoas de coração, sem pensar que a gente pode ter algum troca, mas ajudar de coração. Sim. É o conceito que Jesus nos ensina. Até que ele dá o exemplo de que se você ajuda alguém que vai te retribuir, aquela ajuda que você fez é em vão, porque você só trocou o favor. Mais algum outro exemplo? E de confiança e fidelidade, que exemplo ou que definição que nós poderíamos ter, nós, crentes, cristãos, aqueles que realmente acreditam em Deus? Eu confio em carro, no trabalho, mas a confiança nossa no Senhor. Sim, essa é a definição pura. Como nós demonstramos essa confiança e essa fidelidade para os outros? Vivendo. A gentileza e bondade, segundo o mundo, certo? Ela serve para que você ganhe algo em troca. Uma pessoa, existe um ditado comum que fala que gentileza, certo, gera gentileza. Se gentileza gerar gentileza,
Não há nada de bom, não existe nenhum galardão nisso. Nós devemos ser gentis, independente se a outra pessoa nos devolver essa gentileza. Existe um post ou um ditado, certo? Um continho de história que diz que uma pessoa muito rica, abastada, pegou um cesto de lixo, foi e deu de presente para uma pessoa comum, simples. Essa pessoa correu, jogou o lixo no devido lugar, lavou o cesto, encheu de flores e devolveu àquela pessoa que havia dado o lixo para ele. E indagada, perguntaram: por que você fez isso? Ele disse: cada um daquilo do qual o seu coração está cheio. Está correta essa afirmação? Ela está correta, mas nosso coração é a nossa fonte de confiança real? É Ele que determina os nossos atos? Na maioria das vezes não. Por quê? Porque do coração procede os maus pensamentos. Então, de onde deveria vir isso? De onde deveria vir a gentileza de nós, cristãos? Do coração, mas aí tem aquele ditado que é a cabeça que o guia, né? E aí mistura totalmente o teu coração. Eu usaria uma definição mais profunda. Viria de nossa alma, daquilo que nos assemelha a Deus, e não simplesmente utilizando as palavras, porque o coração se tornou uma coisa banal nos dias de hoje. Todo mundo fala: siga o seu coração. Se nós seguimos o nosso coração, o que nós faremos? Um monte de besteira e balbúrdia, usando a palavra da moda. Por quê? Porque o coração é o que o mundo quer hoje. São os sentimentos, são as coisas superficiais, são as coisas que no final do boletim eu ainda falo, com relação não, né? O texto, no caso, fala: Salomão foi o homem mais sábio da face da terra, igual ele não houve, nem haverá, segundo a própria Bíblia. No entanto, a partir do momento que ele deixou a sabedoria e seguiu o seu coração, ele se desviou de Deus. Ele cedeu aos seus desejos, aos seus impulsos e tudo mais, que não é o que nós deveríamos fazer. O que aparentemente não é o que aconteceu com Daniel, que não se deixou levar pelo coração e simplesmente pela sabedoria, e realmente só fazia aquilo, qualquer atitude sua ele só tomava após consultar a Deus. Nós temos um exemplo de uma historinha simples que demonstra isso na Bíblia, que muitas vezes passamos despercebidas, que é a de Balaão. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e uma vez que ele foi fazer a primeira maldição, ele consultou ao Senhor, e o Senhor falou: não amaldiçoa esse povo. Daí voltaram e falaram: não, nesse lugar você não estava enxergando direito, vamos para outro, de lá você vai amaldiçoar. Levaram ele para outro lugar. Ele consulta de novo o Senhor não deixa ele amaldiçoar o povo. Daí, achando que ele fazia alguma coisa boa, porque o seu coração fazia, ele vai a outro lugar e abençoa o povo, mesmo sem amaldiçoá-lo. Mesmo assim, ele é repreendido por Deus. Mas as duas primeiras vezes Deus falou para ele que não era para amaldiçoar. Então a terceira quer dizer que eu posso fazer do jeito que eu quero, sem precisar consultar, porque eu sei que é isso que ele vai querer. É isso que Deus quer de nós. Que nós tomemos alguma decisão, porque outras duas foram semelhantes, então eu não preciso mais perguntar. Essa é a diferença entre conhecimento, entre aprender e sabedoria. Uma das diferenças, né? Não é a única. Por quê? Porque a sabedoria é lembrarmos que tudo vem do Senhor. O que Provérbios fala? O princípio do saber é o quê? Temer ao Senhor. O princípio do saber é o temor do Senhor. Temor não de medo, mas de respeito. Porque se fazemos alguma coisa apenas por medo, não fazemos porque é certo, não fazemos porque é bom, fazemos porque temos medo de ser castigados. Se você simplesmente faz alguma coisa porque não quer ser castigado, você não mudou o seu íntimo, você não mudou o seu conceito do que é certo e errado.
Porque se em algum determinado momento você perceber ou achar que você não será punido por aquilo, você fará. Por isso que quando se faz alguma coisa só porque se tem medo, você não fez de maneira correta, você não foi sábio. A sabedoria, nos textos passados, no domingo passado, ainda o pastor ainda fala, certo? No capítulo 1 e 2, que é para quem? Para aquele de pouco entendimento, para o nécio, para aquele que não entende o que está acontecendo. A sabedoria é para abrir os olhos dessas pessoas, os nossos olhos. Lá em Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Paulo falava que o bem que quero não faço, mas o mal que quero, esse sim faço. Toda vez que nós vemos no Velho Testamento, quando um juiz, um herói do Velho Testamento realizava alguma coisa, como começava a frase do versículo da realização que ele ia fazer? Os irmãos se lembram como começa cada frase? Na maior parte das vezes, como começa a história? E o Espírito do Senhor se apossou e a história era contada. Não começava que o herói, como nas histórias gregas, como é nas histórias orientais e tudo mais, que após um longo esforço, um longo treinamento, após muito estudo, realizou-se tal coisa. Não. Na Bíblia fala: e o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e o Espírito do Senhor se afastou de Saul, e o Espírito do Senhor revelou. Aqueles que eram sinceros falavam. Josué falou, Daniel falava: o que o rei pede não está entre os homens, não está em mim, não é mérito meu. Foi Deus quem o revelou. Em momento algum ele trazia para si a glória, como nosso irmão José falou hoje no devocional dele. Isso é sabedoria. Não a sabedoria humana ou convencional, como muitas vezes nós pensamos ou queremos que ela seja, ou como se prega que seja. Excelência de caráter e honestidade. O crente que possui essa qualidade é gracioso, é gentil para com o seu semelhante, não se mostrando inflexível e exigente. Não podemos ser inflexíveis e amargos, mas antes gentis, suaves, corteses e de fala mansa. Isso aqui está querendo dizer que nós devemos ser que carneirinhos, que aceitamos tudo, que abaixamos a cabeça sempre, que todos podem falar e nós simplesmente iremos aceitar. É essa a expressão? É essa a atitude que devemos ter? Em diversos sermões que eu ouvi, alguns estudiosos, teólogos, professores, eles falam com relação ao que muito se prega hoje em dia sobre aceitarmos as pessoas como elas são, sobre sermos tolerantes. Eles explicam que ser tolerante não é concordar com o erro das pessoas, não é aceitar que se cometa aqueles erros e que não seja demonstrado que eles estão errados. É que muitas vezes a própria Bíblia, Provérbios, fala que a palavra dura suscita furor. Nós devemos ser, como fala o texto aqui, gentis, suaves, corteses e de fala mansa. Se você já chegar gritando em determinado lugar, você pode até chamar a atenção, mas qual será o restante do resultado? Como você será classificado dentro da sociedade? Não é diferente no meio que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que todos nós temos que fazer, como quando vamos admoestar uma pessoa ou tentar auxiliá-la, ela pedindo ou não, quando vemos que o caminho que ela está tomando
as decisões que ela toma não são corretas ou que irão prejudicá-la e prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente, conduzi-la para o fogo eterno do inferno. Apesar de não termos o poder de converter nenhuma alma, de salvar nenhuma vida, que não é nosso serviço isso, e sim do Espírito Santo fazer essa obra, nós temos as obrigações e os deveres de demonstrarmos o correto a ser feito, como já foi dito hoje, com nossos exemplos, com nossas atitudes, com nossas posições, com aquilo que fazemos, demonstramos. No entanto, não devemos ser os chamados carneirinhos que aceitam tudo. Muitas vezes ficamos com receio de dizer coisas ou de falar coisas para não magoarmos os sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor. É aí que entra mais uma vez a sabedoria, a maneira certa de se falar, não com receio ou com medo de machucar a outra pessoa com o que será dito. Não, isso não é sabedoria. Isso é medo, realmente, e não nos leva a lugar nenhum. Mas essas são as atitudes que deveríamos ter. Passando para a questão da fidelidade. Mas antes vamos ver aqui algumas características da sabedoria divina. Voltamos para as palavras. A sabedoria, ela tem misericórdia, ela é cheia de bons frutos, que são os frutos do Espírito Santo. Alguém abra lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Quanto? 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivermos em espírito, andaremos também em espírito. Tá. Ó, a imparcialidade ali, onde existe aquele desenho de esqueletos, e ali não dá para todo mundo ler. Mas ali tem o rico, o pobre, o branco, o negro, o médico e o gari. Porque para Deus não há acepção de pessoas, lá em Romanos 2:11. As pessoas usam esse exemplo, eu estou cansado de ver bastantes ilustrações disso aí, para citarem os homossexuais e todos os outros grupos de LGBT e não sei mais quantos itens existem lá. Citam para citarem diversas outras etnias, religiões, dizendo que isso é que é ser igual, isso é que é aceitar ou viver e que todos levam ao mesmo lugar. Isso não é tolerância, não é imparcialidade, é ceder ao erro. Em momento algum, na Bíblia, Cristo, mesmo quando fazia os milagres, a última coisa que ele falava para as pessoas após curá-los é: ide e não pequeis mais. Ele não falava: ó, continua a tua vida normalmente, como hoje se fala quando se acha que você tem que ser tolerante ou imparcial. Não, você quer viver a tua vida do teu jeito, você pode viver, não é problema meu. Eu não gosto, mas faz, continua. Não era essa a mensagem que Cristo nos passava. A verdadeira sabedoria versus a sabedoria terrena e diabólica. A pessoa que tem sabedoria do alto, ela é amorosa e o benefício, segundo a Bíblia, é uma vida longa e próspera. A pessoa que tem sabedoria do alto, ela é fiel e tem o favor de Deus e das pessoas. A pessoa que tem sabedoria do alto coloca Deus em primeiro lugar e tem uma boa reputação. A pessoa que tem a sabedoria do alto sabe discernir o certo e o errado e ela tem um bom julgamento. A pessoa que tem sabedoria do alto ouve e aprende e ela tem sucesso. A pessoa que tem sabedoria do alto faz o que é certo e ela tem riqueza, honra, prazer e paz. Já a pessoa que não tem sabedoria do alto,
Os resultados da sabedoria terrena, animal e diabólica são orgulho, inveja, espírito faccioso, perturbação, ciúme, obras perversas. O que é um espírito faccioso? Alguém saberia dar um exemplo? É aquela pessoa que vive procurando contendas, intrigas, que a gente costuma brincar ou falar, brincar uma maneira pobre de se dizer, fulano não aguenta ver alguém se dando bem, que ele vai lá criar uma confusão. Ele não vê um lugar que está funcionando para ele ir lá e achar um defeito, para ele complicar a situação daquelas pessoas. Isso seria um espírito faccioso. Mas o que isso é diferente do orgulho, da inveja, da perturbação, do ciúme e das obras perversas? O que é o orgulho? Aceitar que o correto que a pessoa fala ali. Pode ter que está errado, mas eu tenho orgulho e acho que é certo. Orgulho não é nada mais do que você achar que você é melhor que os outros, né? Que você sempre tem razão. A inveja, o que é inveja? A perturbação. Daí já é a inveja, é a perturbação, é você incomodar a vida dos outros, né? Perturbar aquele que está quieto, deixa que está quieto no cantinho dele, não tem que ir lá atormentar ele. O ciúme. E alguns psicólogos falam aí que o ciúme, se ele for moderado, ele é bom. Um pouquinho de ciúme não faz mal para ninguém. É verdade isso? Obras perversas. O que seriam as obras perversas? É só aquela pessoa que faz mal, que mata, que rouba? Ou aquela pessoa que maqueia alguma coisa, dizendo que é bom, mas a finalidade do que ele está fazendo é outra coisa? É tudo que você faz fazer mal para você mesmo, né? Não só para os outros. Não só para os outros. Ele usa uma roupagem diferente, ele maquia uma intenção maléfica que ele tem, para quê? Para que ele possa ter orgulho do que ele fez. Ele faz tudo aquilo porque ele tem inveja de alguma das pessoas que tem todos os itens acima relacionados. Todas as pessoas que praticam o orgulho, a inveja, o espírito faccioso, a perturbação, o ciúme e as obras perversas, não tem nenhuma das qualidades de cima. Não tem nenhum dos itens que mostraram acima. E não confundam a vida longa e próspera, o favor de Deus, a boa reputação, o bom julgamento, o sucesso, a riqueza, honra, prazer e paz com a teologia da prosperidade. Você pode ter todas as características e sabedoria do alto e não ter nenhuma dessas aqui. Existem inúmeras pessoas que foram consideradas sábias e amorosas que passaram por dificuldades, passam por dificuldades. Tudo isso que é demonstrado aqui não são de bens materiais, de recursos materiais, de sucesso material, mas são de sucessos, de recursos, de proventos, de benefícios da ordem espiritual. Inadvertidamente, em alguns casos, que não é a regra, se converterão, certo? Em sucesso material, físico para cada um de nós, para cada um daqueles que fazem. Mas essa não é a regra, não é essa a finalidade. Salomão lá, quando teve o sonho, quando Deus lhe perguntou o que ele queria, e ele pediu sabedoria para governar e julgar o povo, ganhou todas as outras, porque todas são consequências. Porque dentre todas elas, temos lá, colocar Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar, provavelmente, você terá as outras coisas.
Por quê? Uma pessoa que é glutona, que come de maneira demasiada sem a necessidade, ela terá problemas de saúde. Então ela não terá paz e não terá uma vida longa e próspera. A pessoa que tem excessos de qualquer outro tipo, de bebida, de qualquer outro tipo de vício, de qualquer outra coisa, que foi o próprio fim de Salomão, que se excedeu nos prazeres carnais, que deu vazão a outros tipos de conhecimentos, que abusou do conhecimento que havia tido. Eu vejo vídeos e documentários diretos sobre conhecimento do ser humano, de pessoas que ficam tentando desafiar Deus, provar o contrário. Essa semana mesmo eu vi um, que no caso é favorável a Deus, é a criação. Ele vai ser, provavelmente ele dividido em duas partes, que eu assisti a primeira parte, falando sobre o criacionismo versus a evolução, o evolucionismo no caso, onde os cientistas defendem a evolução e o criacionismo são o que nós acreditamos da criação de Deus para com o mundo. Ele explica de uma maneira teórica, científica, uma parte, e depois a segunda parte daquele mesmo episódio ele começa a explicar de maneira simples os fatos que levaram à criação do mundo, da terra, do ser humano, demonstrando os inúmeros acertos e erros que as pessoas, os cientistas, têm com relação a isso, mas de uma maneira sábia, sem ofender, sem criticar, sem criar uma revolta, deixando base para que qualquer pessoa possa discutir e demonstrar isso, mas utilizando-se de sabedoria, colocando Deus em primeiro lugar, certo? Uma outra coisa, ouve e aprende. A maior parte das pessoas que não são sábias são aqueles típicos exemplos da pessoa que vai aprender alguma coisa, mas ele já vai com o copo cheio. Nunca cabe nada mais. Ele já tem um pré-conceito que se transforma em preconceito para o que ele vai ouvir. Ele ouve, mas não aprende. Quando ouve, muitas vezes ele nem ouve o que está sendo dito. Certo? Quando ouve, ele não aprende, aquilo não se fixa. Não tem espaço para aquilo na vida dele. Ele não é adepto à sabedoria. Ele não é adepto nem ao conhecimento. Não aceita mudança. Não aceita mudanças. Nós devemos estar sempre aptos para mudar, desde que a mudança seja fundamentada na palavra de Deus. Nós não devemos ser aquelas pessoas que, como eu já ouvi muitas vezes quando tentava evangelizar alguns, que o meu avô era isso, meu pai era isso, por que eu vou mudar? Deu certo para eles até hoje. Isso o Paulinho sabe, nós sabemos, no nosso serviço a gente muda coisas que nos ensinaram de determinada maneira, descobrimos ou desenvolvemos métodos diferentes de fazer o serviço, com menor tempo, com melhor qualidade. Então não temos que seguir aquilo só porque era daquele jeito, desde que tenha fundamento, que não seja algo totalmente descabido e sem fundamento com relação a isso. Lá em Tiago, de 1 a 5, depois de 3 a 18, não vamos ler todo o texto, mas ele elenca alguns pontos em cada versículo. No 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça
semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O quão diferente os versículos lá de Tiago são do que outro texto pequenininho que a gente leu lá atrás, onde demonstrava que uma coisa gerava a outra. O outro slide, esse outro anterior aqui, não escreveu nada da cabeça de uma pessoa, simplesmente. Não foi alguém que simplesmente bolou e aqui isso aqui. Ele simplesmente pegou o texto bíblico. Ele não inovou, não inventou, não criou algo novo, certo? Como a sociedade faz, moldando para aquele momento. A Bíblia tem aproximadamente, no mínimo, uns 3.000 anos ou 4.000 anos. Entre o Velho e o Novo Testamento. O Novo, aproximadamente 2.000 anos, e o Velho, uns 4.000 anos. O texto não modificou. Ele é atual até hoje. Por quê? Porque ele foi escrito com sabedoria, ele foi inspirado por Deus. Por mais que a sociedade se desenvolva, mude, evolua, continuamos sendo os mesmos seres humanos que pecaram no jardim do Éden. Aqueles que são modificados são apenas aqueles que são tocados pelo Espírito de Deus. Os demais continuam na mesma podridão de espírito, na mesma falta de fé, na mesma falta de sabedoria, na mesma sede de conhecimento que temos a partir do momento que perdemos o benefício de estarmos junto de Deus. Sem sabedoria divina, o ser humano vive à mercê de suas próprias iniciativas, dominado por suas emoções, sujeitando-se aos mais drásticos efeitos das suas reações. O texto de Tiago que mostrava para trás, certo? Volta para esse quadro aqui. Esse texto aqui, lá a gente simplesmente faz uma demonstração. As contendas familiares, onde o prejudicado são os filhos. As contendas no dia a dia de trabalho, no desenvolvimento, onde não trabalhamos satisfeitos, trabalhamos com chefes ruins, ou somos chefes ruins, ou somos empregados ruins. Citando a glutonaria, as pessoas que ficam estressadas, desiludidas e tudo mais. Se nós virarmos o boletim nesse sentido aqui, existem ditados do lado de cá feitos por sábios do mundo, e do lado de cá versículos da Bíblia inspirados por Deus. Se compararmos os dois, um dia eu perguntei para o Ricardo com relação a de onde os sábios do mundo conseguiam seu conhecimento, o que eles liam, como eles eram instruídos, se por um acaso tinha alguma coisa a ver com os conhecimentos da Bíblia e assim por diante. Ele disse que também não saberia me responder por completo, mas se a gente começar a estudar a história e ver, assistindo alguns outros vídeos que eu estava vendo de outros professores, eles mostram que a fonte dos sábios gregos eram os escritos antigos. E qual a escrita mais confiável que temos hoje, ou que eles tinham, e tradições que se permaneceram? Eram os do Velho Testamento. Era a história do povo judeu, em tese e conhecimento. Era um livro de provérbios. Sobre Salomão existe uma mitologia enorme, espalhada por todo o mundo. Histórias de que ele comandava demônios, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Existe o selo de Salomão, existe a chave de Salomão, existe uma não sei o que, um monte de mitologia criada em cima disso. E todos os sábios da época buscavam os conhecimentos que existiam. Eles não tinham internet, eles não tinham bibliotecas da maneira que conhecemos. Então qualquer tipo de livro ou conhecimento que se tinha era dado a eles que tinham acesso e faziam isso. E o que eles faziam, como hoje se faz, só que hoje são processados quando fazem isso. Eles, na maioria dos textos, eles plagiavam
certo? Outros textos. E os apresentavam como seus. Então, se nós vermos aqui alguns exemplos, um exemplo. Vamos ver um provérbio de sabedoria oriental. O homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute. Onde nós na Bíblia achamos algo parecido com isso? O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute. Do lado aqui eu tenho um versículo que fala sobre isso. Veja o item 9. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. O 10. Nenhuma palavra torpe sai da tua boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O outro, conselhos do mundo, o 2. Os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem. Terceiro conselho sábio: Deus deu ao homem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, para vermos e ouvirmos, 2 vezes mais do que falamos. Vejam o item 12. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Vamos ver um outro aqui. No caso aqui, Deus mora onde o deixam entrar. Onde está o erro aqui? Somos nós que deixamos Deus entrar em nossa vida? Realmente nós temos esse poder, essa capacidade, essa escolha, esse discernimento de que nós deixamos Deus entrar? No 5. Passarei por este mundo uma só vez. Aqui o contexto, esse passarei por este mundo uma só vez, é falando que a pessoa tem que fazer tudo o que ela pode fazer quando lhe é apresentada aquela oportunidade. É isso que a gente tem que fazer? É isso que está bem escrito? Vejamos o item 4 aqui. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Mas no caso aqui do versículo 4, o correto seria o item 5 aqui, de Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Temos outro aqui. Assim, todas as boas ações que possam praticar e todas as gentilezas que possam dispensar a qualquer ser humano não devem ser adiadas. O que a Bíblia nos pode falar a respeito disso? A contramedida dele. O item 2 ele é bem genérico quando fala que mais um dos itens de baixo aqui, ó. Mas eu acho que devo ter pulado aqui o correspondente, certo? Mas qual a referência na Bíblia que nos fala sobre isso? Assim, todas as boas ações que possam praticar e todas as gentilezas que possam dispensar a qualquer ser humano não devem ser adiadas. A Bíblia fala: não deixeis para amanhã o que você pode fazer hoje. No 7, conselho oriental fala: devo aproveitar este momento, pois nunca passarei por este caminho.
Alguém lembra aquela passagem do celeiro? Que Jesus contou, do homem nécio? Que ele fala que ele tinha juntado as riquezas dele, que ele não precisava mais se preocupar. Certo? Jesus concordou com a história? Não. Ele aprovou aquela história? Te pedirei tua alma, o que tens para mim? É o 7 aqui, ó. Devo aproveitar este momento, pois nunca passarei por este caminho. Eu retirei o texto, o conselho de uma outra história, que é de uma pessoa que acha que tem que viver a vida. Ele tem que viver a vida dele, porque se ele não viver a vida dele, ninguém vai viver por ele. Certo? Quando ele ficar velho, ele não vai ter mais oportunidade. Certo? A gente volta lá para a história do celeiro. Daí depois temos mais, por exemplo, 8 aqui. Se não queres que ninguém saiba, não o faças. O que a Bíblia nos fala disso? Você só não faz alguma coisa porque você não quer que alguém saiba o que você fez? O que Jesus disse quando dava o exemplo com relação a cobiçar a mulher do próximo? Que só de pensar nós já vimos errado. Ele não disse simplesmente que vocês não querem ser pego, ou se não querem ser apedrejados, não traem. Que era o que a lei mosaica falava. Então ele já mostra, só que o conselho humano, se você não quer que ninguém saiba, não faz. Só porque você não quer ser descoberto. 9. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições da sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. O que a Bíblia fala sobre se desesperar sobre o dia a dia? Esse eu tenho certeza que eu coloquei um versículo aqui. É o 5 no caso. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. O 10 é bastante interessante também. As más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Qual o exemplo de um versículo na Bíblia que fala sobre isso? Diga-me com quem andas, e eu lhe direi quem és. É aquele ditado: uma maçã podre contamina todo o barril. Devagarzinho ela vai apodrecendo tudo. O 11. Tem um desenho bacana desse, bem ilustrativo, todo mundo usa, e hoje acrescentaram um macaquinho a mais nele. Quando ouvir algo a respeito dos maus atos de alguém, não ouça até o final e tente esquecer o que ouviu. Antigamente tinha 3 macaquinhos: não ouço, não falo e não vejo. Hoje tem mais um que eles colocaram lá, não mexa no celular. O que a Bíblia fala sobre? Quando ouvir algo a respeito dos maus atos de alguém, não ouça até o final e tente esquecer o que ouviu. Qual seria o 12 a resposta desse? O 12 e o 13. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E o 13. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa é a resposta do 11 aqui? Não é bem uma resposta, estou contrabalanceando um com o outro. Né? Na realidade, quando ouvir algo a respeito dos maus atos de alguém, não ouça até o final e tente esquecer o que ouviu. Vamos colocar isso em linguagem de outro sábio do mundo. Sócrates, se eu não me engano, se eu não estiver citando o filósofo errado, ele falava para os discípulos deles, quando os discípulos deles viessem contar alguma coisa, para colocar 3 pesos naquele conto que eles iam dizer para ele. Primeiro, aquilo lá traria algum benefício para ele e para todos os outros? Se não traria o benefício, no que aquilo interessaria
para melhorar a conduta de cada um. Se nesses dois filtros não tinha nenhuma resposta, eu não se interessava em ouvir o que eles tinham para dizer, porque não era proveitoso. Mas era diferente de todos os versículos da Bíblia que falam sobre fofoca, sobre a língua que fala, sobre que uma língua incendeia toda uma floresta. Isso são alguns ditados populares e exemplos que eu contrabalancei com alguns versículos que a Bíblia nos mostra. Não são... O capítulo 3 tem 30 e poucos versículos, traz inúmeros exemplos, 35 versículos, falando sobre esses pontos, certo? De sabedoria, de conhecimento, certo? Que nós temos. Aqui tem mais alguns outros provérbios do mundo. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Uma coisa que nós muitas vezes erramos. Como eu vi ontem também o Josemar Bessa falando que é fácil pregar no púlpito, falar sobre o que é correto. O difícil é descer do púlpito e viver aquilo que você pregou, que você ensinou, que você falou. É quando corrigimos um filho nosso falando que ele não pode beber ou fumar, mas nós bebemos e fumamos descontroladamente. Tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo que acontece duas vezes acontecerá certamente uma terceira. O que o provérbio árabe está querendo dizer com isso? A persistência no erro, que a Bíblia, Cristo, sempre condenou. Você até pode errar, porque somos imperfeitos, mas não deve persistir no erro. A árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe as suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. O que o provérbio traz aí? O que ele demonstra? Esses provérbios que eu estou dizendo, eles têm os correspondentes na Bíblia. Todos eles. Nós achamos, se estudarmos e procurarmos. Provavelmente foram escritos antes que eles escrevessem esses provérbios, na maior parte das vezes. Mas o que fala? A árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. O que o provérbio, repito, ele quer dizer? A gente volta lá para o início do texto. O início do estudo. O que o provérbio fala aqui. Quando nós queremos as coisas só para nós. Quando a ação que nós fazemos é para benefício próprio. A gente volta lá no egoísmo. A árvore não prova a doçura dos próprios frutos. No pensamento humano, por que eu vou dar alguma coisa para aquela pessoa ou para aquele grupo se eu não vou ganhar nada com isso? A árvore não come a fruta dela. O rio não bebe suas próprias ondas. Alguém já viu uma onda voltar para trás? Ela vem, morre na praia, ela volta, mas não como onda. Então, quando você faz alguma coisa para receber de volta, usando uma palavra simples, você está indo contra a natureza. É isso que alguém entendeu. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. As nuvens estão acima de onde chove. Não tem nenhuma nuvem chovendo em cima de outra nuvem para reabastecer ela.
Ela é abastecida pelo vapor, pela climatização, todos os nomes científicos que se dão aí, que eu não saberia explicar. Mas uma nuvem não faz chuva em cima de outra nuvem. Como nós não deveríamos fazer coisas unicamente exclusivas para todos nós. Para cada um de nós, no caso. Próprio. A força dos dons deve ser usada para benefício de todos. O que foi que Cristo fez? Morreu por nós. Ele precisava? Ele não precisava. Mas ele fez em benefício de quem? Dele? Deus precisava de almas para o céu? Ele tem necessidade disso? Ele não poderia simplesmente, se ele quisesse, destruir tudo, feito novo, sem os erros que nós cometemos? Quando falares, cuida para que as suas palavras sejam melhores que o silêncio. Bacana, né? Quando você não tem nada para falar, é melhor ficar quieto. É um ditado comum. Por que você vai falar besteira? Tem algum exemplo disso na Bíblia? Um bem comum, uma história bem antiga, bastante contada, que todo mundo sabe, que é muito utilizada comumente pelas pessoas. Eu queria ter a paciência de Jó. O que os amigos dele fizeram? Não tinham o que falar de maneira correta, foram lá e falaram besteira para ele. E no final da história, ele tem que interceder por eles, para que eles não sejam condenados por Deus. Por quê? Porque eles não tinham o que falar. O silêncio era melhor. Isso é sabedoria. A Bíblia é o nosso maior instrumento de conhecimento e aquisição de sabedoria. Este Augusto Cury escreveu essa frase, ele tem vários livros. Muitos homens querem ser ricos, muitos ricos querem ser reis, e muitos reis querem ser deuses. Mas o único homem que foi chamado de Filho de Deus quis ser homem. Augusto Cury é um escritor brasileiro. Ele era ateu e se propôs a estudar a Bíblia e desmentir a Cristo. Ele disse que ia provar que Cristo não existiu e que era uma farsa, que era só mais um conto de história. Se converteu no caminho. Durante seus estudos, suas pesquisas, ele chegou à conclusão de que ele estava errado e se converteu. Hoje ele escreve livros de autoajuda, mas todos voltados com conhecimentos da Bíblia e pela Bíblia. Se vocês verem ele conversando, assistirem os vídeos dele, ele contando a história da conversão dele, vocês viriam quanto foi tocado, quanto ele realmente conheceu a sabedoria, a salvação, o entendimento, quando se propôs a fazer algo para o qual ele não tinha capacidade. Que é o que muitas vezes muitos homens fazem, nós fazemos muitas vezes, achando que sabemos mais, que estamos com o nosso copo cheio. Eu vi ontem um outro exemplo de um mestre e um aluno, que o mestre estava ensinando o aluno e chamou o aluno para tomar chá. Daí, primeiro ele encheu a xícara do chá do aluno, depois foi encher a dele própria. E quando ele colocava a dele, ele não parou de colocar e o chá começou a transbordar. O aluno, em toda a sua arrogância: mestre, o senhor não está vendo o que o senhor está fazendo? Está derramando o chá. Ele disse: é o que eu estou te mostrando. Você nunca vai ter espaço para aprender se não souber quando está cheio. A xícara, o compartimento, o seu coração. Em algum momento nós estaremos repletos e cheios de conhecimento e sabedoria, que não precisaremos mais buscar essa sabedoria de Deus, esse conhecimento. Alguém aqui está apto para isso? Eu não estou. Salomão não estava. Daniel não estava. Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia, pedindo sabedoria, pedindo conhecimento,
mesmo quando ele era o mais alto, um dos mais altos, só abaixo dos reis, do rei da sua época, do imperador da sua época, a ponto de gerar o quê? Entre todos os outros 119 sálvatas que existiam no reino, que eram 120, e ele era um dos 120. O que ele gerou neles? Inveja, espírito faccioso neles, porque armaram contra ele. E quando ameaçado, quando proibido de jejuar, de orar, de buscar a Deus, o que ele fez? Ele se recusou a fazer o que era correto, ele foi nécio, ele deixou de usar a sabedoria que ele havia conhecido, ele deixou de ter confiança e fidelidade a Deus em algum momento? Não. Diferente de Davi, diferente de Saul, diferente de Salomão, mesmo Davi sendo um homem cujo coração era o que Deus queria, não. Ele demonstrou a sabedoria real e necessária que precisava, e é a mesma que nós deveríamos ter. Terminando, Jesus fala lá. Se tinha mais um outro, não só. Lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o seu reino e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor fez muito mais do que Salomão havia pensado. E lembremos que toda a sabedoria dada a Salomão não o fez ser inteiramente fiel a Deus, pois Salomão confiou em seu coração, deixando de buscar a Deus com toda a sua alma, como ele mesmo havia ensinado a seu filho, e nos deixou todas as lições, textos, provérbios escritos. Então que nós pensemos nisso. E nem toda a sabedoria é suficiente se confiarmos em nosso coração e não em Deus. Bom dia. Nós vamos ter agora a apresentação das classes. Meu filho, vem aqui. Isso. Você mostra para você. Aqui, filho, aqui, ó. Vamos falar, vamos precisa ver. Vamos falar assim. Segura ali, assim. Vai no final, né? 2, 3. Com Jonas no barco tudo vai muito mal. Vai.